Você já se perguntou como que a ansiedade pode afetar os seus hábitos alimentares? Hoje vamos falar sobre essa conexão e como você pode gerenciar essa situação da melhor forma. Sou a doutora Camila Sampaio, médica, e há mais de 10 anos venho direcionando mulheres no processo de deixar de sofrer por ansiedade. Se você ainda não está inscrita neste canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. E eu já te convido a maratonar o canal, que tem muito conteúdo interessante por aqui. A ansiedade e a alimentação estão interligadas de maneiras complexas, afetando desde a nossa escolha de alimentos até o comportamento alimentar. Evidências apontam que o estado de estresse emocional pode alterar, aumentando ou diminuindo sensivelmente a ingestão de calorias, o que pode levar tanto a quadros de obesidade quanto a anorexia. Estudos indicam que entre 35% e 60% de pessoas aumentam a ingestão calórica quando se sentem estressadas, optando por alimentos contendo quantidades elevadas de açúcar, carboidratos e gordura, enquanto 25% a 40% refere comer menos nessas situações. O consumo destes alimentos está associado à melhora do humor, atenuação da experiência de estresse e redução dos níveis de cortisol, sendo por isso chamados de comida de conforto. A influência do estresse do comportamento alimentar depende muito do tipo e da cronicidade da sua manifestação. Diante de ameaças iminentes, intensas e agudas, por exemplo, uma agressão física, nessas situações, os recursos fisiológicos são recrutados para facilitar o comportamento de luta ou fuga. E atividades relacionadas a outras demandas do organismo ficam suspensas até que a ameaça termine, ocorrendo então a perda do apetite. O estresse crônico, por exemplo, a subordinação social, a ansiedade, gerando o chamado comer emocional, onde ocorre o aumento da ingestão de comidas de conforto, o que sugere uma relação funcional entre o desconforto subjetivo, o ato de comer e o efeito reconfortante, sendo este último o reforço para o comer motivado pela experiência do estresse, configurando então um padrão funcional compulsivo. Está relacionado ao aumento do consumo de alimentos mais calóricos. Você sabia que o índice de obesidade aumentou quase que junto com o índice de ansiedade? O que tem acontecido é que a alimentação tem sido vista como sinônimo de prazer, conforto emocional. Nesse sentido, o alimento deixa de ter a função de nutrição para o corpo e passa a ter a função compensatória emocional. Não estou bem, então vou comer para me deixar feliz. Estou cansada, então eu mereço. Quem nunca ouviu ou até mesmo disse o tal do eu mereço? Isso significa que as pessoas, ao sentirem a ansiedade de forma mais evidente, buscam muitas vezes compensá-la ingerindo alimentos e tendo a falsa sensação de ter resolvido o problema pelo conforto momentâneo. Porém, além de não resolverem a questão, a ansiedade excessiva ainda podem acarretar prejuízos na saúde física, como por exemplo, desenvolvendo a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, entre outras patologias. É bastante comum a busca por saciar o desconforto gerado pela ansiedade excessiva através da alimentação. Todo ser humano, ao menos uma vez na vida, já buscou prazer na alimentação. O problema é quando isso se torna uma necessidade, quando este conforto passa a ser um refúgio frequente. Além de ser um ato biológico, a alimentação pode ser caracterizada ainda como um ato social e cultural, em que compartilham as refeições em momentos de descontração, comemoração, fortalecendo vínculos.
Hoje em dia é muito comum utilizar-se de comidas gostosas para comemorar conquistas, presentear alguém com um docinho, fazer um jantar especial em casa, celebrar algum evento, jantar num restaurante bacana. São atitudes que, além de suprirem a fome física, acabam contribuindo no bem-estar emocional da pessoa. Vamos então falar sobre a fome. A fome física, ela surge quando o corpo emite sinais físicos de que está precisando ser alimentado e que vai aumentando aos poucos até que receba o alimento. O tal do vazio no estômago, quando a barriga ronca, chega até a doer. A fome emocional é o desejo de comer algo que aparece do nada, com a sensação emergencial daquele determinado alimento. É uma urgência em consumir aquele tipo de alimento escolhido, não é saciada com uma quantidade específica de alimento. Ela só é saciada quando a pessoa se alimenta daquele determinado alimento até que sinta o conforto emocional do momento. Ou quando sente-se fisicamente desconfortável, dói a barriga, sente até náusea, vontade até de vomitar. É comum comer de forma exagerada quando vamos a um evento social, casamento, festa, comemoração de aniversário, e não há problema algum nisso. O problema está em tornar frequente os episódios de exagero. É bastante comum o fato de, ao suprir uma fome emocional e comer exageradamente, surgir junto a sensação de culpa, tristeza e frustração por ter comido demais. O desejo foi saciado, mas o gatilho desencadeador ainda continua presente. O comer emocional, assim como a restrição alimentar e o comer em resposta a contextos ambientais externos, por exemplo, disponibilidade de alimentos, momento do dia, situações de lazer, é um dos processos envolvidos no padrão alimentar disfuncional, estando todos associados a problema de saúde. Nenhum alimento por si só é responsável por curar, tratar, prevenir ou causar nenhuma doença, mas sim o conjunto consumido por um determinado período, que é definido por padrão alimentar. A ansiedade geralmente nos leva ao consumo exagerado de determinados alimentos pobres em nutrientes e ricos em açúcares, gorduras saturadas, de forma a compensar o estresse e a ansiedade. Contudo, sem nos darmos conta, a ansiedade se agrava, juntando então com o estado de saúde, que também se agrava. Alimentos gordurosos, a tal da gordura saturada, eles provocam o aumento da inflamação no organismo, prejudicando o sistema nervoso, além de aumentar o cortisol, o hormônio do estresse. Carboidratos refinados e glúten. Estes alimentos geram uma rápida sensação de bem-estar e satisfação, mas é uma sensação que passa muito rápido, gerando mais ansiedade e necessidade de comer ainda mais fontes de carboidratos. Após cortar o glúten, experimentalmente, pessoas perceberam diferença no nível de ansiedade desde o início do corte. Açúcar. Diminua o açúcar da sua alimentação. Uma dica: separe um pote com tampa. Sempre que for adicionar o açúcar a algum alimento ou bebida, ao invés de adicioná-lo, coloque-o no pote e consuma o alimento ou bebida sem o açúcar. Você conseguirá visualizar a quantidade de açúcar ingerida frequentemente por você e perceberá visualmente o quanto pode se prejudicar. Dessa maneira, cria-se a consciência de cessar a ingesta. Substitua os doces por frutas, castanhas. Escove os dentes quando tiver vontade de comer doce. Isso vai diminuir a sua vontade. Coma alimentos amargos. Isso vai reeducar o seu paladar. Adoçantes artificiais não têm valor nutritivo nenhum e as bactérias do mal podem aumentar no intestino, afetando negativamente o humor e a ansiedade.
Nas pesquisas, adoçantes como o aspartame têm sido relacionados de forma mais direta à ansiedade e devem ser evitados ou pelo menos usados com moderação. Cafeína. O consumo excessivo pode causar o aumento da ansiedade, porque a cafeína ativa a substância cinzenta paraqueductal do mesencéfalo, uma zona cerebral tipicamente acionada quando um predador se aproxima, ou seja, quando existe um perigo. Para piorar as coisas, a cafeína também desliga uma região que, em geral, auxilia a regular a ansiedade. Esforce-se para manter um consumo inferior a 400 mg por dia. Caso queira reduzir o consumo de cafeína, mas sinta falta do gosto de café, opte por tomar o descafeinado. Embora até mesmo ele tenha pequenas doses de cafeína, já é menos. Álcool gera rápida sensação de euforia, o que pode provocar um efeito rebote logo em seguida, aumentando ainda mais a ansiedade. Além disso, prejudica a absorção de vitaminas e minerais importantes para a liberação de hormônios que controlam o humor. Embora beber possa ajudar a dar uma relaxada momentânea, o preço é cobrado na manhã do dia seguinte, quando a pessoa acorda se sentindo culpada, estranha, inquieta, tendo sintomas leves ou moderados de abstinência alcoólica, a famosa ressaca. Quem sofre com ansiedade em excesso dorme pior quando ingere álcool regularmente. O padrão alimentar saudável é baseado em vegetais, fontes de antioxidantes, fibras e gorduras insaturadas. Ele está associado a menores taxas de ansiedade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque já se sentiu ansiosa e descontou na alimentação o desconforto dessa emoção, certo? Então, deixa eu te apresentar os 10 passos para deixar de sofrer por ansiedade. Um método comprovado para vencer a ansiedade. Você receberá materiais de apoio em PDF. Claro que no curso 10 passos para deixar de sofrer por ansiedade, tem um módulo todinho sobre alimentação e ansiedade. Não perca tempo, clique no link da descrição agora mesmo e saiba mais. Pode ser bem difícil o começo do ajuste alimentar, ainda mais se a sua ansiedade estiver muito intensa e muito frequente. Mas não desanime. Busque mais conhecimento sobre você mesma, entenda o real motivo de estar se sentindo tão ansiosa e comendo esta emoção. Busque também saber mais sobre ansiedade. Quando entendemos o que acontece conosco, conseguimos lidar melhor com os desafios. Você não precisa seguir cortando alimentos sem direcionamento e nem deve. Para uma alimentação balanceada e que ajude a melhorar a sua saúde física e mental, é importante conhecimento. Por isso, sugiro que busque um guia. Pode ser através de livros, e-books, cursos ou mesmo a avaliação médica e por um nutricionista. Gostou do conteúdo? Então já deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal e quanto mais o canal cresce, mais pessoas vão adquirindo conhecimento e sendo alertadas para cuidarem das suas emoções. Eu estarei sempre trazendo conteúdos por aqui, então se inscreva no canal e já ative as notificações para não ficar por fora de nadinha do que vai rolar por aqui ainda. E eu preciso muito da sua ajuda. Compartilhe este conteúdo com mais e mais pessoas para ajudar o maior número possível de pessoas a deixarem de sofrer por ansiedade. Nos vemos no próximo vídeo.